Em um final de semana de junho, o mundo ficou mega atento para uma treta enorme que estava rolando na Rússia. Um grupo de mercenários se revoltou contra o governo russo e ameaçou atacar a capital Moscou. Foram 48 horas de pura tensão e a gente achou sim que uma guerra interna poderia acontecer e quem sabe até colocar um fim no conflito com a Ucrânia. Claramente o motim não deu certo, mas ficaram dúvidas e questionamentos no ar. O que significa para o mundo o poder do Putin ser desafiado desse jeito? O que poderia rolar na Ucrânia? E a gente pode chegar a ver uma Rússia sem o Putin? Para isso, chamamos o Felipe Alberto, mestrando em Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Estudos Atores e Agendas Políticas Externas, o NEAP, do IESP, da UERJ. O que a gente pode falar para vocês até agora é que, assim, foi uma verdadeira aula esse papo com ele. Então, bora parar de enrolar e vamos pular para esse episódio. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con él que se sueña se marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes da gente começar, eu tenho que pedir desculpa porque eu tô achando a minha voz extremamente fanha. É isso que acontece quando você faz o quê? Pega chuva no final de semana e aí fica mal a semana inteira. Mas, dita a minha desculpa, vamos pro papo e vamos deixar o Felipe se apresentar para vocês. Bom, então, como eu falava para as meninas aqui antes da gravação, né, a gente, não necessariamente a gente cobre aquilo que a gente escolheu, mas às vezes os temas caem nas nossas mãos assim, principalmente quando a gente está se especializando em determinada área, né? Então, eu hoje faço parte do Núcleo de Estudos Atores e Agendas de Política Externa do IESP, da UERJ, e dentro desse núcleo a gente estuda basicamente a política externa de vários países da América do Sul e países dos BRICS. E eu sou responsável pela Rússia desde o início dessa cobertura, né? Desde o início da minha participação no grupo. Mas isso não incluía ainda a guerra russo-ucraniana. Até que essa bomba caiu no meu colo, a gente precisou se aprofundar bastante mais nesse assunto, né? Enfim, apesar de não ser... Atualmente eu sou mestrando em Relações Internacionais também pela UERJ. O meu tema de estudo originalmente é política externa do Vaticano, para vocês terem uma ideia. A minha relação com a Rússia era basicamente relacionada, por exemplo, à Igreja Ortodoxa Russa, as relações do papado com o patriarcado russo e etc., mas não caía exatamente nessas questões mais bélicas. E a gente precisou também se especializar nisso, né, porque não tinha opção de fugir disso nas nossas coberturas periódicas. E aí a gente faz exatamente esse papel de curadoria para as pessoas que não têm esse interesse de estar o tempo todo atento a isso, o tempo todo ligado em jornais, o tempo todo, enfim, debatendo esses temas, mas querem estar por dentro do que está acontecendo. Então a gente faz boletins semanais, a gente faz boletins mensais, a gente faz artigos acadêmicos mais elaborados também para o público de fato da área, né? Enfim, a gente tenta produzir de tudo, de todas as formas, para abranger os mais diversos públicos e valorizar aquela pesquisa mais densa que a gente faz do dia a dia, né? E em geral utilizando fontes primárias, isso é essencial também, né? A gente em geral busca as informações nas mídias locais. Para quem cobre a América do Sul isso é um pouco mais tranquilo, porque consegue o espanhol, consegue algumas coisas em inglês e tudo mais, mas no meu caso, que cubro Rússia, eu fico basicamente restrito, já que eu não falo russo, eu fico basicamente restrito a 2 jornais. O jornal estatal russo, que se chama TASS, que também tem a sua versão em inglês, e o The Moscow Times, que também tem uma versão em inglês e que é basicamente um jornal de oposição, porque ele não é baseado na Rússia. Ele é um jornal russo por ser sobre a Rússia, mas ele não é baseado na Rússia, por isso ele consegue exercer algum grau de oposição. Outros jornais também existem páginas em inglês, mas são muito difíceis de a gente recolher informação, até por essa repressão, né, da falta de liberdade de imprensa que existe na Rússia. Então, muitas vezes são só algumas notícias que vão para esse público em inglês, ou algumas notícias você clica e abre uma página em russo, então é um pouco mais difícil, assim, a gente fica restrito a essas 2 mídias. Falar de Rússia é falar de muita história. E só a história da Rússia daria um mega episódio. A gente tá falando coisa de uma série de episódios aqui. Como os tempos atuais estão dando o que falar, vamos te dar uma mini aula express, assim, super, super rápido, sobre a Rússia para você entender aquele contexto histórico que o PDI ama.
Então, para isso, a gente vai começar lá em 1917, quando rolou a Revolução Russa. Basicamente, a Rússia implementou o comunismo e se uniu com outras 14 nações próximas que também eram comunistas, criando assim a União Soviética. É nessa época que surgiram aqueles nomes importantes, tipo assim, Karl Marx, Lenin, Stalin, por exemplo. A revolução rolou no meio da Primeira Guerra Mundial, mas os russos se meteram mesmo foi na Segunda Guerra Mundial contra o Hitler. Depois de lutar ao lado dos Estados Unidos contra os nazistas, a Segunda Guerra Mundial terminou e com isso vimos a Guerra Fria, protagonizada por esses dois países. Foi aquela treta de heterotop na balada que a gente adora falar aqui, ameaça de um lado, ameaça do outro, mas nunca ninguém de fato atacou o outro diretamente. Anos se passaram, o mundo mudou, reformas rolaram na União Soviética, e em 1991 a gente viu o fim dessa união de países. E foi em 1999 que um jovem ex-KGB, que foi o serviço secreto dos russos contra os Estados Unidos, chamado Putin, tomou o controle da liderança do país. O Putin está no poder desde então, entre cargos de primeiro-ministro e presidente. Em mais de 23 anos, Putin foi soberano na Rússia, e ele sempre esteve entre os grandes líderes mundiais. E no ano passado, ele virou o inimigo número 1 do Ocidente ao invadir a Ucrânia e começar uma guerra na Europa. E é nesse ponto da história que a gente vai começar o nosso papo com o Felipe, então escuta só. Assim, o Putin, ele... É óbvio que a gente vai ter que falar do Putin, porque não existe falar Rússia sem falar Putin. Ele começou essa guerra na Ucrânia com um discurso de ex-União Soviética, assim, né? Ele até depois, com a anexação de algumas regiões ali, negou que ele queria voltar à União Soviética, essas coisas assim. Mas a gente sabe que ele tem esse sentimento saudosista, né? Esse desejo saudosista. E o que você acha que exatamente esse desejo e o poder do Putin podem acarretar para o mundo? Bom, assim, primeiro acho que é importante frisar que você tem razão quando você diz que ele tem esse saudosismo de grandiosidade. Isso é uma verdade. Mas seria um erro a gente classificar o Putin como um saudosista da União Soviética em si, até porque ele é um cara que ele não pode ser encaixado como um comunista, tampouco como um anticomunista, até porque o comunismo para a Rússia soviética é muito diferente do que a gente vai interpretar isso em outros lugares do mundo, até do ponto de vista mais teórico mesmo, né? Então, ele, na verdade, o que ele reavivou, o que ele tenta reavivar na narrativa que ele apresenta com o conflito russo-ucraniano, está muito mais conectado a uma questão étnica e de pertencimento de um povo a determinado território. E aí ele começa uma empreitada, utilizar um termo que talvez não soe bem para todos, mas que é um termo que pelo menos ilustrativamente funciona, que é uma empreitada neoimperialista de tomar territórios, né? Mais no sentido de expansionismo mesmo, com essa desculpa do pertencimento étnico. Então, o que ele basicamente fez foi, olha, existem ucranianos ou existem pessoas nascidas na Ucrânia que na verdade são russos e eles querem pertencer à Rússia e eles estão sendo impedidos de agirem como russos ou de falarem russo ou de exercerem a cultura russa, serem, por exemplo, cristãos ortodoxos russos, católicos ortodoxos russos. Então eles precisam ter esses direitos e nós vamos lá para lutar pelos direitos deles, já que nós somos como eles. Essa narrativa tem um fundo, eu não vou nem falar um fundo de verdade, mas ela tem um fundo mas ela foi distorcida muitas e muitas vezes ao longo das narrativas de guerra, porque você passa a tratar de uma forma muito mais virulenta, né? Toda essa questão quando você envolve, enfim, armamento, cidades devastadas e, enfim, envolve o mundo inteiro basicamente munindo a Ucrânia do ponto de vista armamentício e a Rússia com um dos maiores exércitos do mundo. Mas eu não acredito que a narrativa do Putin, voltando um pouquinho para a sua pergunta especificamente, eu não acredito que essa narrativa do Putin ela se conectaria com uma escala mais global, digamos assim, pelo menos sob a minha visão. Eu acho que ele tinha mais essa pretensão, de fato, de demonstrar o poder dele na região, o poder dele e da Rússia, né, consequentemente, na região, de consolidar, solidificar esse poder ali, até porque boa parte dos países, se não boa parte, mas pelo menos alguns dos países que faziam parte da União Soviética são até hoje fantoches da Rússia. Então a gente pode usar como exemplo o próprio Belarus, né, que vai voltar certamente mais à frente na conversa.
Na Moldávia isso foi por muito tempo, hoje acontece com a Transnistria, né, que é um territóriozinho ali dentro da Moldávia, mas a própria Moldávia como um todo já foi também um fantoche e fica meio que variando nisso, dependendo de quem é eleito. A Ucrânia era, antes do Zelensky ser eleito, era um presidente considerado pró-Rússia. Então, várias questões entram nessa disputa e ele basicamente tá para reivindicar essa grandeza de volta. Mas eu não acredito que ele fosse levar isso para uma escala global, até porque ele tem diálogos muito bem elaborados e muito aprofundados, né, com a China, que é basicamente hoje o grande ator global que prega um multilateralismo. Para a China, bom, aí já seria um outro episódio, mas aí se a gente acha mesmo que a China quer ser multilateral, ou se ela quer um monopólio para ela e esse multilateralismo é transitório, aí a gente pode, um outro episódio, debater isso. Mas o fato é que o que eles alegam é que há um monopólio ocidental norte-americano e eles não podem permitir que isso cresça para cima deles. E aí você imagina, vamos falar como uma pessoa normal, né? Enfim, como público geral, tirando de lado o fato de estarmos imersos nessa área. Você tem determinada pessoa, ou determinado, no caso, determinado país, mas essa é a analogia, determinada pessoa como seu rival. E esse seu rival está se aproximando da sua fronteira, está se aproximando da sua casa, está se aproximando do seu território. Você se sente ameaçado por isso, então você começa a tomar uma medida em relação a isso. Não à toa, quando o Putin iniciou a guerra russo-ucraniana, né, a anexação do leste ucraniano, muitas pessoas de movimentos de esquerda ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, ficaram um pouco tonteados em relação a que posicionamento tomar em relação a isso, porque de fato é uma questão que gera esse debate. Viu uma ameaça se aproximando, ele viu um país que é vizinho a ele e que possui várias pessoas, ou enfim, uma população significativa, que alega pertencer etnicamente ao seu país e que está tendo seus direitos tolhidos segundo a narrativa que ele adota, alegar que queria pertencer, né, que estava em processo avançado de pedido de pertencimento à OTAN, que é exatamente liderada por esse outro órgão, esse outro ente monopolizador das forças para o outro lado, né, que seria os Estados Unidos. Então, assim, ele se viu numa situação de ou eu faço algo ou a minha força está completamente questionada. Eu não tenho como demonstrar mais que eu domino essa região aqui se eu não fizer alguma coisa, se eu não me movimentar. E aí a gente pode questionar se esse movimento foi razoável ou não, ou se é uma força desproporcional ou não. A gente tem sempre essa tendência também a olhar para o mais fraco ou torcer por ele, ou enfim, ou imaginar que é uma guerra desigual, como de fato em muitas frentes foi de fato um genocídio, né? Porque é uma guerra completamente desigual. Mas a gente não pode cair naquele maniqueísmo de falar de quem é bonzinho ou quem é mauzinho, porque dificilmente há um bonzinho ou mauzinho nessas questões geopolíticas, né? Se deixasse, a gente pedia pro Felipe dar uma aula só sobre a história da Rússia. Mas o foco do nosso episódio era outro. Então, por isso, no próximo bloco, a gente vai direto ao assunto. No dia 24 de junho, o mundo acordou em alerta para um possível conflito interno na Rússia. Nesse bloco, a gente vai te falar da revolta do grupo de mercenários Wagner, que desafiou o poder de Putin pela primeira vez em 20 anos no poder. Antes da gente voltar para o nosso papo com o Felipe, vamos te dar um leve contexto do que rolou. Basicamente, o grupo Wagner é uma galera que luta atualmente na guerra da Ucrânia ao lado dos russos, sob o comando de um oligarca chamado Prigozhin. Sim, você com certeza ouviu esse nome aproximadamente 180 vezes esses últimos dias. Ele é um cara bem rico, com um exército particular e bem amiguinho do Putin. Gente, é importante deixar claro que o nome dele não é Wagner, tá? É Prigozhin, como a gente fala aqui abrasileirado. Mas enfim, seguimos. Só que esse mano, o Prigozhin, veio a público no dia 23 de junho e disse que estava bem pistola com o ministro da Defesa da Rússia. Ele acusou o ministro de uma má liderança na guerra da Ucrânia e de atacar um dos acampamentos do grupo. No começo, tudo parecia ok. Até que na manhã do dia seguinte, ele chegou o quê? Falando que tinha tomado a cidade de Rostov,
que fica no sul da Rússia, e que não ia parar por aí não, que ele ia avançar até Moscou. E foi aí que o pau comeu. Putin veio em rede nacional falando que estava sendo apunhalado pelas costas e quem atacasse Moscou receberia uma grave punição. E assim, gente, o grupo de mercenários estava avançando pique Mad Max pelo território russo e a segurança foi reforçada aos arredores de Moscou. Enfim, o verdadeiro caos em apenas 24 horas. E no meio disso tudo, o mundo estava totalmente em alerta e começou a se falar de um possível golpe contra o Putin e até um fim da guerra da Ucrânia. Tudo isso, como a Betinha falou, em apenas algumas horas. Imagina a Beth que fica cobrindo essas coisas lá na CNN, coitada. Eu tava bem lá, né? Aí meu chefe veio me perguntar se era importante, eu tava tipo, uma possível terceira guerra mundial, mas tudo bem. Mas enfim, o motim, na verdade, graças a Deus, não durou mais que 24 horas. Isso porque o Prigozhin voltou atrás quando o grupo estava a 200 quilômetros de Moscou e disse para as tropas recuarem para evitar um, abre aspas, derramamento de sangue, fecha aspas. Então ele já previu ali que a coisa não ia dar bom. E esse acordo foi mediado pelo presidente de Belarus, o Alexander Lukashenko, que a gente já falou algumas vezes dele aqui. A gente tem inclusive um episódio maravilhoso falando de Belarus ou Belarus, enfim, também é aquele nome que cada pessoa fala de um jeito. Enfim, agora eu não vou lembrar de cabeça o número, mas é só ir lá no nosso perfil do Papo de Inter, caçar o que você acha. É bem um dos primeiros, né? A gente fica aqui devaneando se deixar. Sim, dos primórdios do Papo de Inter, quem acompanha sabe. Pois é. Mas voltando a falar de Rússia. A ideia inicial era que o Prigozhin fosse para Belarus ou Belarus, e assim o Kremlin não ia prestar queixas contra ele e o exército. Mas não foi muito bem isso que rolou não. Mas antes da gente dar o desfecho dessa história, vamos entender o que significou essa revolta pro Putin e pra Rússia, além de ouvir o Felipe dar mais contexto de toda essa treta pra gente. Escuta só. Em mais de 20 anos de poder, foi a primeira vez que, querendo ou não, o Putin estava um pouco ameaçado ali, né? O poder dele, a soberania dele interna na Rússia, e aí a gente não tá falando mais de questões geopolíticas mundiais, internacionais, mas mais do Putin-Rússia, né? E aí eu queria que você contasse pra gente, a gente vai dar um contexto aqui pra quem tá ouvindo a gente, o que foi essa revolta, o que aconteceu nessas 48 horas, mas que você explicasse pra gente o que isso significou pro poder do Putin e também para a própria Rússia, né? Para os próprios russos. Eu acho que o que é importante dizer logo de início em relação ao motim especificamente do grupo Wagner é que de início ele não intencionava atacar o Putin propriamente dito, ou pelo menos essa era a narrativa do Prigozhin, né? Do Yevgeny Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner. E aí eu acho que cabe um parênteses aí também quando a gente diz líder, porque ele não é exatamente um líder de campo de batalha, né? Ele é um oligarca, ele é um milionário, um bilionário, na verdade, que possui um exército particular às margens da lei russa, mas sob o apoio do governo, então precisamos lidar com essa questão. E ele, a princípio, ele não estava atacando o Putin diretamente. Algumas pessoas interpretaram desde o início como uma afronta ao Putin, no sentido dele estar construindo uma imagem de fraqueza do presidente russo. Mas isso já é uma interpretação que vai à frente do que ele de fato falava. Se a gente pegar pela letra fria do que ele falou, foi: olha, nós estamos atuando com vocês nas frentes russas, nas mesmas frentes, nas mesmas trincheiras dos militares russos, tanto na Ucrânia quanto em outras frentes foram em outros momentos, mas nós estamos sendo boicotados pelo Ministério da Defesa. E ele usou claramente, ele atacou nominalmente os nomes, os generais que ele gostaria de fato colocar naquele cesto, né, de que estaria boicotando ele. Ou seja, seriam os generais de maior poder dentro do militarismo russo, de todas as forças, e o ministro da Defesa, que seria quem estaria coordenando todos esses generais para boicotar a atuação do grupo Wagner. E a justificativa dele para isso é: olha, não estão nos enviando material, tanto material bélico quanto mantimentos, né, material suficiente de alimentação e tudo mais para eu manter meu grupo. E também, aí houve, o que seria para ele um estopim, houve ontem, no caso de quando ele falou ontem, houve um ataque a uma das nossas bases, houveram baixas e a gente não vai lidar com isso, a gente está cobrando do Putin: olha, você precisa
entender que há pessoas dentro do seu governo que estão contrários ou estão em desacordo com a nossa atuação, mesmo que você seja considerado um aliado nosso. O que acontece é que o Putin foi uma dessas pessoas que enxergou essa fala como uma tentativa de enfraquecer o seu próprio poder. Ou seja, uma tentativa, já que isso foi veiculado não só através de internet, mas através até de redes de mídia mesmo, rádio, TV, etc., o Putin entendeu isso como uma forma dele se colocar como uma peça que estava apontando, olha, nosso presidente não é tão forte quanto a gente pensa, ele está sofrendo oposições até dentro mesmo do governo. E ele não está conseguindo lidar com isso. E essa guerra já está se alastrando, e a gente está sofrendo também com isso, porque a Rússia tem as suas problemáticas internas que são reflexos da guerra, né? Principalmente em quesitos econômicos. Ainda que ele esteja conseguindo sobreviver com mais, não vou dizer facilidade, mas mais destreza do que a gente imaginava anteriormente, mas há sim reflexos. E o fato é que o Putin interpretou dessa forma, e o primeiro pronunciamento dele logo em resposta ao Prigozhin foi falando que ele sofreu uma punhalada pelas costas e ele estava fechado com o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, né? Então, assim, a partir desse momento ele abriu uma frente de conflito com o grupo de paramilitares. E aí, porque o Prigozhin não poderia mais fazer nada que não fosse, olha, já que você está fechado com ele, você passa automaticamente a ser também um inimigo nosso. Então começaram a tal da marcha patriótica, como eles chamaram, né? E aí o Putin alegou que estava havendo um ataque ao próprio governo, que estava havendo um movimento de rebelião interna no país. Para evitar uma guerra civil, ele declarou estado de sítio, etc., né? E expandiu os seus poderes, né? Como se isso fosse necessário, já que na Rússia ele já tem poderes quase que ilimitados, mas ele expandiu os seus poderes, fechou determinadas estradas, botaram barricadas, mas com alguma facilidade o Grupo Wagner conseguiu ir avançando, e isso começou a assustar o mundo como um todo, porque é o que você falou na sua introdução da pergunta. O Putin não está acostumado a ser confrontado, o Putin especificamente. A Rússia pode se envolver em diversos conflitos e ela tem grandeza suficiente para lidar com isso, né? Inclusive enviar pelotões, tropas para determinados conflitos em vários lugares ao mesmo tempo, em várias frentes ao mesmo tempo, e ainda assim manter o seu país resguardado. Enfim, a Rússia é simplesmente o país do mundo que tem a maior quantidade de ogivas nucleares. Então, assim, a gente não está falando de um país que é só territorialmente muito grande e que tem uma liderança muito centralizada e forte. Eles são também muito, muito poderosos militarmente. Muitas pessoas começaram a questionar isso durante a guerra russo-ucraniana, pelo fato de eles não estarem vencendo com tanta facilidade, mas a gente tem que lidar com o fato de que a Ucrânia estava basicamente... o próprio conceito daquela guerra de proxy, né? Eles estavam atuando com o poderio de todos os outros países em conjunto da OTAN. Então, estão até hoje, né? Mas digamos que a guerra deu uma esfriada, né, depois disso, com os ataques internos à Rússia. Então, o que acontece é que o Putin se sentiu de fato amedrontado e ele precisou ceder. Isso é o que mais deixou o mundo atônito, porque ninguém imaginava que o Putin precisasse ceder para ninguém. E aí eu acho que isso entra numa contextualização sobre o próprio Grupo Wagner, né? Sobre de onde vem o Grupo Wagner, sobre o que é o Grupo Wagner e o porquê que o Putin precisou ceder. E muito disso tem a ver com o fato de que o Grupo Wagner é um filhote do Putin. Então ele não tinha como se dissociar disso, ele não tinha tanta facilidade para combatê-los, uma vez que ele confiava de fato plenamente neles, era um deles. O Grupo Wagner, enfim, vocês me permitem dar uma contextualizada sobre ele, o Grupo Wagner ele surgiu ali em 2014, no contexto da Guerra da Crimeia, da anexação, na verdade, né, da Crimeia, enfim, que ficou conhecido como guerra popularmente, mas não foi nem exatamente uma guerra, porque o conflito foi muito rápido, e foi basicamente uma anexação que depois, com o referendo, acabou se encerrando em si mesmo. O Grupo Wagner colaborou com a Rússia naquele movimento de anexação, já como um grupo de paramilitares, um grupo de mercenários. Só qual é o conceito de mercenário? O conceito de mercenário, em qualquer âmbito da vida, é alguém que recebe determinado dinheiro para fazer determinada coisa. Não sei se a melhor coisa da vida é você acreditar num mercenário, né? Assim,
um pouco questionável você colocar a sua vida ou colocar seus propósitos no mercenário, porque se alguém vier e pagar mais, digamos que em última esfera, assim, né, levando isso para um grau de radicalismo muito maior, o Joe Biden poderia oferecer muito mais que o Putin oferecia para o Prigozhin e o grupo Wagner fazer a mesma coisa que fez. Porque isso não me parece cabível dentro desse contexto de guerra que a gente conheceu agora, né? Mas em outros momentos da história, inclusive, já foi. Mas mercenários não são exatamente pessoas muito confiáveis, e o Putin colocou suas fichas neles partindo do princípio de que o Prigozhin era uma pessoa de confiança dele, a figura do Prigozhin particularmente. E aí depois eu posso dar mais ou menos um histórico de onde vem ele especificamente, mas eu acho que é importante para entender o motim a gente pegar ali a partir de 2014, quando o Grupo Wagner foi criado, porque a partir do momento que a Crimeia foi anexada, o que vai fazer o Grupo Wagner? Bom, vai diluir o grupo? Não, porque eles são mercenários, eles vivem de dinheiro, então eles têm que ganhar alguma coisa. Eles começaram uma nova empreitada em parceria com o governo russo, que foi, olha, vamos já começar a nos alocar ali no leste ucraniano, sabendo que existem alguns grupos separatistas que estão localizados ali, e vamos começar a inflamar essas pessoas para que a gente possa posteriormente ter esse movimento de ocupação mais justificado, ou ter uma narrativa mais um caldo mais grosso, digamos assim, para que a gente possa pautar a nossa narrativa, né? Então eles colocaram esses combatentes do Grupo Wagner, esses paramilitares do Grupo Wagner lá, e foi a época que começou exatamente esses movimentos mais eficazes dentro da Ucrânia, mas ainda a título de conflitos civis internamente, né, sem a interferência externa da Rússia, ou pelo menos sem a interferência externa oficial da Rússia, de movimentos internos à Ucrânia, no leste ucraniano, na região de Luhansk, Donetsk, enfim, como a gente vem falando sempre desde o início do conflito ucraniano, né, que são as regiões que foram mais alvo, de resistência ou de oposição ao governo central ucraniano, de Kiev, que fica no extremo oeste ucraniano, do outro lado do país. Então, assim, apesar de a gente estar falando de um país relativamente pequeno, que é a Ucrânia, pelo menos em comparação ao Brasil ou à Rússia, isso é importante também, porque a gente está falando de um distanciamento geográfico que, para as dimensões daquele país, é de mais difícil domínio, e quando a gente fala do leste, a gente está falando exatamente da fronteira com a Rússia, então é onde se concentra essa população etnicamente identificada com a Rússia. Essa inflamação, né, dessa população funcionou, e em determinado momento esses movimentos estouraram de maneira mais explosiva, até que a Rússia de fato entrou, né? Enfim, e aí a guerra russo-ucraniana se configurou como a gente conhece hoje, e o Grupo Wagner foi responsável por boa parte das tomadas de cidades. A gente tem alguns dos conflitos mais sangrentos, por exemplo, na cidade de Bakhmut, né, na Ucrânia, que o Grupo Wagner foi o responsável exatamente por essa tomada, porque o Grupo Wagner é basicamente formado por pessoas que não têm, além de eles serem mercenários, eles não têm esse comprometimento profissional de um militar, eles não têm uma carreira, eles não têm, muitos deles não têm nem nada. Eles são pessoas desapegadas da própria vida, eles são pessoas que eles aderem ao discurso de recrutamento do Grupo Wagner, que é um discurso muito apegado a uma retórica de um misto de machismo com patriotismo meio distorcidos, sabe? Então o que o Grupo Wagner fazia era, pelo menos até o Putin proibir a veiculação das suas propagandas oficiais, era de uma maneira super produzida, já que o Prigozhin é um oligarca bilionário, convocar pessoas muito já desgostosas dos caminhos que o seu país caminha, que o seu país percorre, etc., a embarcar quase que numa aventura de desapego à própria vida e de se doar em prol do seu país. Então, essa narrativa era muito, muito sedutora, principalmente para jovens russos, principalmente para pessoas que estavam com esse fôlego, com esse ânimo, dispostas a fazer esse tipo de coisa, né? Já predispostas a fazer esse tipo de coisa. Que poderiam ser pessoas que poderiam se alistar ao militarismo, que eram as mesmas que estavam mais animadas com a ideia do Putin pegar os reservistas, né? Convocar os reservistas, mas que o Grupo Wagner ainda vai me dar um dinheiro, talvez bastante maior até, e eu não vou ter muitas limitações ao que eu preciso fazer ou ao que eu posso fazer. Talvez isso possa ser até mais interessante, dependendo do perfil de pessoa.
E associado a isso, a gente tem o fator de que eles pegavam, em geral não, 100% de público masculino, e muito com essa retórica do seja um homem e defenda a sua pátria, sabe? A sua pátria precisa de homens dignos e homens com H maiúsculo, digamos assim, sabe? Aquilo que já dialogava muito com a própria narrativa que o Putin adotava por muito tempo, né? Tiveram aquelas imagens que eram fake, né? Que eram imagens que rolaram como memes na internet, mas que do Putin montando urso, etc. Que é muito naquela narrativa do Putin ser o machão, o cara musculoso, o líder inabalável. Isso faz muito parte dessa retórica russa, no sentido de, olha, nós não podemos deixar que nada mexa conosco. Só que como você faz quando quem está te ameaçando é um cara que é também parte dessa narrativa, que é do Prigozhin. E aí isso se torna um pouco mais complicado, né? Até então as oposições ao Putin eram oposições, digamos, intelectuais, partidárias, políticas, ideológicas, ou como queira chamar, ou tudo isso junto em algumas vezes. E o Prigozhin era uma oposição armada, bélica e sanguinolenta muitas vezes. Então, assim, ele tinha muita dificuldade em simplesmente deslegitimar a narrativa do Prigozhin, tanto que até hoje muitas pessoas alegam, né, muitos analistas alegam, e com algum grau de razoabilidade, que nas eleições do ano que vem na Rússia podemos ter, se não alguma surpresa no resultado, mas algumas surpresas nos movimentos eleitorais. Antes da gente passar para o próximo bloco, a gente vai te explicar o que rolou com o Prigozhin após o motim. Sim, até rima. O que se sabe até a gravação desse episódio é que o Prigozhin está na Rússia e não em Belarus como havia sido informado. Além disso, o Kremlin disse que o líder do grupo Wagner e o Putin se encontraram na sede do governo russo 5 dias depois do motim. A gente não sabe ao certo o conteúdo dessa reunião, mas o que o governo russo disse é que o Putin e o Prigozhin teriam se resolvido. A questão é que ninguém sabe ao certo onde ele tá agora. A mídia estatal russa segue com notícias negativas sobre o grupo Wagner e chegaram a divulgar supostas fotos da casa de Prigozhin em São Petersburgo que continham armas, dinheiro, ouro e até perucas e disfarces que o Prigozhin costuma usar. Costumava, né? A gente não sabe agora onde ele tá, o que tá acontecendo. Eu sei que eu vi as fotos. E, gente, maravilhoso. Os disfarces, assim, incríveis. Enfim. O Kremlin disse ainda que o Prigozhin teria dito que apoia o Putin incondicionalmente durante essa reunião. Mas, gente, é aquilo, né? Tudo isso é informação do governo russo que normalmente é bem tendenciosa. O próprio Prigozhin não se manifestou e também não apareceu mais em público desde aquele dia fatídico do motim. Lembrando também que a gente tá gravando esse episódio no dia 12 de julho. E assim, o mundo ele não colabora com as podcasters que não conseguem fazer episódios diários. Então, vamos ver o que vai rolar até o lançamento desse episódio. Mas até hoje, no dia 12 de julho, ele não tinha aparecido. A gente não sabia onde ele tava. Era informação de lá, informação de cá. E a gente só de olho por aqui. E qualquer atualização você encontra no nosso Instagram, @papodinterpodcast, tudo junto. Ah lá, meteu o jabá na hora certa, perfeita. Mas, dito tudo isso, agora só nos resta ficar de olho para ver o que vai rolar por lá. Com tudo isso rolando, a gente aqui do Papo de Inter ficou se perguntando como seria uma Rússia e as relações internacionais, ou seja, o mundo, sem o Putin em cena. Escuta só o que o Felipe contou pra gente. Eu vou fazer a pergunta, mas vou dar um contexto, porque tem algumas perguntas no meio dela. Que era exatamente essa, assim, se você acha, pegando a sua bola de cristal, mas dando a sua opinião, que a gente vai ver uma Rússia sem o Putin ainda nessa década. E aí eu vou um pouquinho mais longe de te perguntar qual seria a reação dos russos nesse meio e do mundo, né? Assim, depois que aconteceu essa questão com o grupo Wagner, muito se falou do tipo, tá, com o Putin não tá bom, mas talvez sem o Putin seja pior. E aí a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha, assim, e aí a gente queria te ouvir na sua opinião, se você acha que a gente vai ver uma Rússia sem Putin, e aí não se sabe quem tomaria o poder no lugar dele, e qual que você acha que seria a reação por parte dos russos, se os russos gostam do Putin, né? Também meus pais foram recentemente para a Rússia e eles vieram muito com essa impressão de que os russos gostam do Putin,
pela qualidade de vida que eles têm lá, por tudo que o Putin trouxe para eles nesse quesito. É uma mistureba de pergunta, mas basicamente acho que deu para entender. Então, a gente queria ouvir a sua opinião sobre tudo isso que eu acabei de te perguntar. Vou falar primeiro da reação do mundo em relação a essa questão toda, porque eu acho que é algo mais concreto, mais factível, né? Depois a gente brinca com o contrafactual, que é legal pra caramba também. E aí, o que a gente pode dizer em relação a isso, tá? Mundo. Qual a posição de conforto que o mundo poderia encontrar em relação a esse conflito, se até agora, né, um ano e meio, ou enfim, arredondando aí um ano e meio, o mundo coloca o Putin como o grande vilão do planeta? Claro, com as suas argumentações, muitas delas válidas e tudo mais, eu não estou entrando no questionamento se isso é certo ou não, mas até juridicamente, né, ele está condenado, tribunais internacionais, ele basicamente não pode sair da Rússia ou não pode sair da Rússia para muitos dos lugares do mundo. Alguns lugares que ele já foi, basicamente falaram, cara, eu sei que ele deveria ser preso porque eu sou signatário de determinado acordo, mas eu não vou prender o Putin, eu não sou maluco. Então, basicamente, para alguns presidentes ou chefes de Estado em geral já deram declarações bastante similares disso em palavras formais, mas quando acontece uma situação como essa, o mundo se sentiu muito desconfortável em como se colocar, porque se é isso que você falou, se com o Putin tá ruim, sem o Putin, mas com o Prigozhin, talvez esteja pior, por um simples motivo, não porque a gente possa dizer que o Putin seja um cara legal e o Prigozhin um cara ruim, nem esse é o ponto. O ponto é mais de que o Putin é um político que está dentro da esfera política há muitos anos e ele está disposto a sentar para dialogar e ele está disposto a colocar o ponto dele, ouvir o ponto de outros, ainda que ele não siga ninguém e que ele discorde de todo mundo e que, em geral, ele faça o que ele quer, ele está disposto a sentar racionalmente e dialogar com outros. E ele tem uma estrutura política que está em volta dele toda Adoramos cachorros, tá tudo bem. O meu cachorro ficou maluco agora. A gente ama. Falou do Putin, já ficou bravo. Ele tem um segundinho que eu vou encostar a porta. Gente, vocês ouviram que o Bento, o cachorro do Felipe, quis participar do episódio? Pois bem, como nós somos um podcast e não um videocast, a gente queria deixar claro pra vocês que o Bento é a coisa mais fofa desse mundo. E que se você quiser ver a fotinho dele, é só ir lá no nosso Instagram, de novo no @papo de Inter Podcast, tudo junto. Bento fez uma participação especial, reclamou que a gente tava falando do Putin e ficou ali uns 5 minutinhos, depois ele cansou do papo e foi embora. Então, se com Putin é ruim, né, com o Prigozhin talvez seria pior, não por uma questão meramente de um é bonzinho, o outro é malzinho, ou um é pior que o outro, ou questão do tipo, necessariamente como personalidade, mas porque o Putin é uma pessoa que está inserida nesse contexto de política internacional há muitos anos e é uma figura, digamos, mais previsível em muitos aspectos. Conhecida, né? De certa forma. Conhecida, né? Ele tem uma estrutura de governo que é uma estrutura que há paralelos ao redor do mundo, né? Então, a gente sabe, ele tem, por exemplo, o chanceler dele, o Lavrov, está sempre viajando aí pelo mundo e fazendo seus lobbies de tentativa de apoio pela Rússia, ao passo que um Prigozhin da vida seria uma situação talvez comparável, em outra proporção muito, muito distante, mas comparável ao que foi a tomada do Talibã no Afeganistão, né? Porque você fica com quem você dialoga, quem é o chanceler, existem essas posições lá, mas é uma dificuldade imensa, porque, por exemplo, se o Brasil tivesse uma chanceler mulher e quisesse dialogar com o Talibã, simplesmente por questões econômicas, sei lá, por qualquer questão de minério no Afeganistão, seja o que for, seria uma dificuldade, a gente simplesmente não poderia. Então, assim, isso gera uma série de transtornos, porque imagina a maior potência nuclear do mundo com uma liderança completamente tresloucada e imprevisível. A gente não tem como mensurar isso. Então, assim, digamos que o mundo ficou aliviado com Putin controlar a situação, mas ninguém podia falar isso. Pelo menos isso é o que eu colocaria como mais assertivo, né, de se falar. Bom, quanto ao futuro e ao contrafactual, que a gente pode brincar um pouquinho e é legal pra caramba também, né? Como eu falei antes, vão haver eleições ano que vem na Rússia. As eleições não são exatamente transparentes, o Putin nunca tem uma oposição muito clara, até porque quem é de fato uma oposição que demonstra algum vigor para, se não ganhar dele, mas
exercer uma posição de fato mais voraz, em geral vai presa ou some ou qualquer coisa do tipo. A gente pode citar exemplos mais recentes como Navalny, né? Eu tô rindo, mas com respeito, porque do jeito que você falou agora, tipo, a pessoa some, a pessoa... Some, é isso. Assim como nessa guerra russo-ucraniana, a morte de oligarcas foi totalmente banalizada, né? A gente continua, até depois do motim do Grupo Wagner, já morreram mais uns 3, Uhum. e parece que virou terça-feira. Já não nem malda mais, como se fosse natural. Essas pessoas têm uma expectativa de vida muito baixa, aparentemente, né? Mas o Putin, ele vai estar nas eleições, obviamente, ele vai concorrer, ele tem a máquina de governo como ele sempre teve, só que uma questão é preciosa nesse debate que dialoga com o motim do Grupo Wagner especificamente e com a participação do Putin nas eleições. Ele dificilmente vai conseguir voltar ao status quo de anteriormente. Ele dificilmente vai conseguir voltar a demonstrar, a passar para o povo russo uma visão de que ele seria essa figura inabalável e tão forte quanto ele sempre foi, sabe? Ele vai conseguir, muito provavelmente, até pela movimentação estatal que ele tem, pela máquina que ele tem na mão, ele vai conseguir sim centralizar, ele vai conseguir sim neutralizar opositores, mas ele muito provavelmente vai começar a ter maior insatisfação popular, principalmente em regiões periféricas. Algo que você sim tem razão, não é um costume na Rússia até então. O Putin, ele tem muita admiração do povo russo, não todo, mas uma maioria significativa, principalmente pela questão econômica, pelos avanços econômicos que ele deu à Rússia. Não tem tanto a ver com uma questão de grandeza externa ou para fora, né, o quanto ele conseguiu projetar a Rússia, etc., mas sim porque é uma população que muito recentemente ainda passou pelo esse fim da União Soviética e depois uma crise muito intensa, e o Putin teve um papel muito importante nessa reestruturação e nessa guinada econômica que a Rússia conseguiu dar para voltar a se tornar uma potência, né, considerando a Rússia antes como já uma herdeira da União Soviética, né? E aí por isso que eu falo em retorno a uma situação de potência. Então ele se encontra com a admiração de boa parte da população, só que esse questionamento ao poder dele, ele vai tocar principalmente nas pessoas que estão mobilizadas através de novas mídias, pessoas que estão mobilizadas através de redes sociais, enfim, pessoas que a gente vê também em outros lugares do mundo, até aqui no Brasil, inclusive, como que isso acontece de forma um pouco mais descentralizada e fora de controle, né? Então, assim como o Prigozhin fazia a campanha dele de recrutamento também em redes sociais, tentava alcançar um público jovem, tinha um público-alvo muito bem estabelecido, etc, etc. A galera que ele conseguiu convencer de que o Putin não é tão forte assim, que talvez já seja um senhor mais fraco, a gente tem que considerar que o Putin, apesar dele não mudar de rosto há muitos anos, ele também está ficando mais velho, ele já não é tão novo assim, então ele já começa a demonstrar que ele vai precisar, talvez, ou exercer uma repressão um pouco maior a esses grupos que possam tentar se demonstrar como uma oposição, ou ele vai ter que se adequar a essas narrativas. E eu acho que ele está optando pela segunda opção, porque eu acho que o Prigozhin também está entendendo que ele tem mais possibilidades de ganhar se unindo ao Putin do que fazendo uma oposição direta ao Putin, porque eu acho que como oposição direta ao Putin ele vai ficar como um cara, e aí é uma opinião minha, mas eu acho que ele ficaria mais como um cara forte, muito forte, bilionário, e com um grupo armado na mão, perigoso e tudo mais, etc., mas que politicamente com pouca relevância, né? Até porque a gente está falando de uma Rússia que tem um eleitor que mora numa cidade a menos 50 graus o ano inteiro e que não necessariamente está consumindo as coisas que a gente está consumindo. As pessoas sabem vagamente sobre o que está acontecendo na Ucrânia, olha lá. Isso também é uma realidade. E essas pessoas também estão envolvidas no processo de validação do governo central russo, né? Apesar de Moscou estar ali colado na porção oeste russa, já quase na parte fronteiriça. Então, essa relação se torna mais uma coisa de medir, olha, como eu tenho mais como ganhar, o que eu tenho mais a ganhar, e eu acho que em determinado momento o Prigozhin
se não sumir, até porque ele também é um oligarca, eu acho que ele tende mais a apaziguar esses ânimos aí. Até porque ele ter ido para Belarus, como eu falei anteriormente, eu não sei nem se a gente pode considerar isso uma punição. Se ele tá lá ou se ele não tá lá, se torna quase que irrelevante. O fato do Putin ter mandado ele para lá foi muito mais uma concessão do que uma punição. Ele demonstrou que o Prigozhin tinha sim poder e ele não tinha muito o que fazer com isso, então ele precisava se livrar daquele problema, e ele conversou com o Lukashenko, que é o presidente de Belarus, né? Antiga Bielorrússia, e que é basicamente hoje um fantoche russo lá. Então ele trocou essa ideia com o Lukashenko e falou: olha, tem esse cara aqui que tá me incomodando, recebe ele aí e a gente tira esse problema daqui por enquanto, depois a gente vê no que é que dá. Só que depois a gente vê no que é que dá, Belarus também não chega a ser uma grande potência. Belarus faz uma fronteira bastante grande com a Polônia, que faz parte da OTAN. A Polônia já falou: ó, a gente não quer esses caras aí em Belarus, porque isso pode dar BO pra gente. E então eu acho muito provável que ele volte para a Rússia, se não com o rabo entre as pernas, mas ele volte para a Rússia, digamos que pagando tributo ao Putin, e seja anexado de alguma maneira ao governo oficialmente num futuro próximo, assim, se não oficialmente com cargo de governo, mas como parte do grupo Wagner acabou sendo anexado, né? Enfim, entrando para o corpo militar e tal, ele vai ter essa possibilidade também. E como oligarca, na verdade, ele pode simplesmente também não optar por nada disso e seguir a vida dele, apesar disso ser muito pouco provável, já que a gente sabe que essas figuras eles estão mais em busca de poder do que de fato de tranquilidade. Mas enfim, essas brincadeirinhas eu acho que acho que é legal até a gente jogar para quem está ouvindo, assim, tipo, ó, pensa em tudo que a gente falou, e, pô, será que isso faz sentido? Que outros atores podem estar envolvidos nisso e que, sabe, também não... O próprio Lukashenko, será que ele não pode também se juntar ali com... Cada um vai ter sua interpretação e tudo isso é válido. Eu acho que tem brincadeira. E por isso que eu gosto muito de jogar no contrafactual às vezes, até porque academicamente a gente não consegue muito fazer isso, né? A gente está fazendo um artigo, a gente não pode fazer isso. Então, essas brincadeiras são muito legais. Todas as teorias. Adoramos. Vamos fazer várias teorias da conspiração. Se isso não virar fake news no WhatsApp, tá valendo. Tá ótimo. Dito tudo isso, gente, a gente só pode agradecer o Felipe por ter participado desse episódio. Agradecer cada um de vocês que escutaram a gente até aqui. Vocês sabem que ter o apoio de vocês, saber que vocês escutam os nossos episódios é, tipo assim, muito importante pra gente. E claro, deixar também o nosso agradecimento mais do que especial pros nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse projeto independente, quinzenalmente, mas que um dia vai ser semanal e depois um dia vai ser diário, e eu sonho alto mesmo. Sonho alto. Andressa disse tudo. Eu agradeço demais, obviamente, ao Felipe e ao Bento por ter emprestado o pai dele para conversar com a gente sobre o Putin, sobre a Rússia. Foi uma verdadeira aula. Claramente, muito obrigada aos nossos apoiadores. A gente tá aqui por vocês. E lembrando que sigam a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. Por lá, a gente, obviamente, divulga os dias dos episódios, quando que vai sair, os temas, solta spoiler, faz stories todos os dias, e também a gente faz alguns vídeos sobre notícias que estão rolando pelo mundo. A gente fez um vídeo quando rolou a revolta do grupo Wagner, então se você já segue a gente, você já sabe mais ou menos o que a gente ia falar aqui. E é isso, muito obrigada. E é também nas redes sociais que a gente faz o quê? Sobe foto do Bento. Quem acompanha a gente lá viu nos stories o Bento participando do episódio. Depois viu a foto da divulgação do episódio, quer dizer, calma, tô confusa, assim, viu no passado. Ou vai ver, depende, você vai seguir a gente agora, né, não sei. Foto do Bento também no nosso feed, entendeu? Então é por lá que a gente publica tudo de mais interessante para além dos nossos episódios. Só antes de encerrar rapidinho, eu quero o quê? Trazer a palavra dela, a palavra da Aurelo, para quem ainda não conhece a nossa página na Aurelo ou não conhece a Aurelo. A Aurelo é uma plataforma que remunera os podcasters, o Papo de Inter está lá, e só o fato de você ouvir o nosso podcast por lá já ajuda muito a gente. Fora isso, você pode ter percebido que a gente agradeceu os nossos apoiadores. É pelo Aurelo que você consegue apoiar a gente. A gente tem vários planos de apoio que começam em R$5, e qualquer dinheiro, qualquer apoio já faz uma baita diferença pra gente.
gente, pra gente manter esse projeto de pé. Então, vão lá conhecer o Orelo, procurar a nossa página, fuçar, escutem os outros episódios, deixa lá rolando, coloca no mudo e deixa rolando, ninguém vai perceber, tá tudo sob controle. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima semana. Tchau, tchau.